Tá, Desculpa, professor, perdão. vai. Então, como eu estava falando, a escola, o local da IA ser usada é na escola, para o aluno aprender a usar. É claro que, porque a IA, quando ela é mal usada, ela deixa o aluno meio preguiçoso. O aluno não tem que pesquisar, o aluno não precisa ler, a IA, ou a inteligência artificial faz tudo para ele. Mas a escola precisa ensinar esse aluno a usar a IA de uma forma que não seja limitante para o aluno, que seja ela uma ferramenta necessária para o aluno evoluir, ganhar. Então, a IA tem que ser usada e tem que ser usada na escola, só que o professor tem que mediar isso. Essa é a questão. Então, eu sou muito a favor de que a escola ajude nessa orientação pedagógica com relação à rede social. Mas a maioria dos nossos professores não concordam comigo, cara. Caraca, sério, Meus colegas não concordam muito com isso, não, cara. Caraca. Você acredita que o professor realmente pode transformar uma sociedade? Claro. Então, imagina o seguinte, daqui a 30 anos, você não vai lembrar, e aí eu não vou desmerecendo, não estou desmerecendo nenhuma profissão, mas daqui a 30 anos, você não vai lembrar, talvez, do mecânico que consertou seu carro. Você não vai lembrar, talvez, até do enfermeiro que te atendeu. São profissões muito dignas, mas você não vai lembrar daqui a 30, 40 anos. Você não vai lembrar, talvez, do grande empresário que passou por a sua vida alguma vez, você comprou alguma coisa dele e tal. Você não vai lembrar. Agora, daqui a 30, 40 anos, você não vai esquecer de um professor, cara. Você vai ver aquela pessoa passando na rua bem velhinha, você vai falar, eu conheço esse cara de algum lugar. Significa que você fica marcado, cara, na vida dos teus alunos. Você ficar marcado. Uma aula lúdica que eu uso, eu tenho ciência disso, que daqui a 20, 30, 40 anos o cara vai lembrar da aula diferente que eu dei. Ele vai esquecer de todo o resto que ele viveu naquele ano, talvez. Mas ele não vai esquecer a aula que eu levei o violão para a escola. Ele não vai esquecer a aula que eu passei um anime na aula. Então, tu marca, cara. O professor pode transformar porque ele marca vidas, cara. Daqui a 30 anos, talvez, um dos meus alunos vire professor, pô. Daqui a 30 anos, talvez, um dos meus alunos vire um biólogo renomado, um químico renomado, e ele vai lembrar da musiquinha que eu criei na aula, pô. Isso é mudar vidas, cara. Isso é transformar. Então, o professor é o único, cara. Você pode ver. Você já viu uma vez o Mário Sérgio Cortella falando. Vai passar um atendente de supermercado que você viu há 40 anos atrás. Você não vai lembrar do rosto dessa pessoa. Mas passou o professor na rua, você vai falar, ô, professor, daqui a 30 anos, 40, 50, sei lá. Então, você muda vidas. Professor impacta a vida de pessoas. Se a gente impacta a vida das pessoas, a gente tem que tentar impactar da melhor forma possível. E é o que eu tento fazer. Mas é uma tarefa árdua. Concordo. Professor, mas eu te fazer uma pergunta meio crachê, assim, mas porque eu vejo hoje os jovens de hoje, por exemplo, esses dias saiu uma matéria, não sei que escola que foi, que lugar, que 5 alunos ficou em volta da professora e bateu nela. E o restante dos alunos nem chupa a professora. E hoje está tendo muito caso desse tipo de, por exemplo, a mãe chama a atenção de uma criança, de um adolescente, a mãe vai na escola para bater na professora. Como mudar mudar isso, né? Porque parece que hoje tudo é culpado é o professor, né? Ou para um lado ou para o outro. Tá complicado, sim, né? isso acontece muito para pais. Tem muitos pais que não são bacanas, realmente. O professor é o culpado. Para a escola, às vezes, o professor é o culpado. Para a sociedade também, às vezes, o professor é o culpado. Então, sim, isso é um problema que a gente enfrenta. Mas, cara, isso aí tem muito a ver. Vamos lá. Isso eu acho que é de ciclos, assim. Então, você depende muito da ideologia política que você está em alta. Depende muito enfim, são várias questões que fica até difícil a gente dizer, por exemplo, no passado, a gente vai dizer, no passado o professor ele conseguia controlar mais as turmas, não tinham problemas. Cara, isso é muito relativo também. É que no passado era uma educação mais conteudista. O professor falava, o aluno tinha que ficar quieto, ouvindo, e também não tinha interação, e era uma coisa mais decoreba. Eu não sei se era melhor a educação no passado. Talvez era melhor no ponto da disciplina, mas aí também tinha menos reflexão crítica. Então, eu não sei dizer. Eu acho que isso é cíclico, cara. E isso não é típico do professor, cara. As profissões, em geral, todo mundo quer ter a razão, cara, em tudo. Então, por exemplo, você vai em qualquer profissão, cara, você vai buscar a razão. As pessoas querem ter razão em tudo.
Então, você vai ter problema em qualquer lugar. Então, é porque aluno é mais visado, porque são crianças, né, adolescentes. Então, acaba chamando mais atenção. Mas eu acho que todas as profissões passam por esse tipo de situação, cara. É que o professor ele acaba estando em foco por ser criança e adolescente e ter filmagem, e aí a pessoa vai, roda e tal. Mas tem gente sem noção, sem educação e tudo quanto é canto. E tem uma coisa que é importante a gente falar. A gente fala assim, a educação ajuda a transformar, a educação... Cara, e é uma parada bem louca, assim. E nem todo mundo... Vai ter gente que, por mais educação que você dê para essa pessoa, cara, a pessoa ela não vai ter boa índole. Tem gente, cara, que por mais que você ensine, por mais que você dê bons exemplos, o cara não vai ter boa índole. Então, existem pessoas ruins em todas as camadas da sociedade que não tem explicação por que elas são daquele jeito, às vezes. Então, eu acho que é bem cíclico também. Concordo. Isaac, boa noite a todos. Estou tentando entrar na live, mas sempre que eu entro, eu caio. Não, beleza, Isaac, controla aí mesmo. Tá aí o professor aqui, vamos dar conta e vai ser um bate-papo muito bom. Marcos Oliveira, imagino que ser professor atualmente deve ser um grande desafio. Professor, não é fácil não. E como lidar com os alunos que não acreditam no seu próprio potencial? Isso aí é o que eu mais gosto. Porque eu tento transformar isso. Isso aí, cara, vou te falar, dos problemas de ser professor, esse é um dos mais legais, assim. Legais, entre aspas, porque são desafios pra gente, cara. Então, tipo, eu gosto de pegar aquele aluno que não acredita nele mesmo, e isso é um desafio para mim. Por exemplo, eu já tive uma aluna, experiência pessoal, uma aluna com autismo, que ela, durante as aulas online, ela não ligava a câmera dela, ela não participava da aula, enfim, era bem difícil para ela participar da aula online. E aí eu fiquei pensando, como eu vou fazer essa aluna aprender? E aí eu percebi que ela gostava de animes, né? Percebi que ela gostava de jogos, de RPG, e aí eu criei, na outra aula, eu criei um jogo de RPG, pô. Eu falei, vamos fazer um jogo aqui de RPG, aqui de improviso. E aí eu perguntei a ela no off qual era o personagem que ela queria ser uma ninja, com 2 katanas e tal. Aí a gente criou um RPG para dar aula de biomas brasileiros. Foi no início da pandemia. Cara, deu muito certo, assim, ela foi a única aula que ela ligou a câmera, que ela comandou as ações da equipe, e a partir daí eu criei uma conexão muito boa com essa aluna. Então, eu nunca acho que um aluno é totalmente dispensável, que ele não consegue aprender de jeito nenhum. O que falta é a gente achar a motivação correta com esse aluno. Inclusive, essa aluna aí, virou meu jabá, virou um livro, é um livro de RPG para ensinar ciências, que é o meu projeto que é o meu projeto de pesquisa de doutorado. Eu jogo RPG em algumas aulas ensinando ciências, biologia. Ele virou um projeto para mim de vida, começou com essa aluna aí, numa aula online, que aí foi crescendo, hoje virou um projeto de pesquisa. Pô, professor, eu quero esse livro, hein? As Crônicas de Al, até falar um pouquinho, fazer um jabazinho. Fala. Esse livro aqui, ele é um livro de RPG. É um livro de, na verdade, para quem gosta de anime, ele é como se fosse um isekai, que é quando você entra em um outro universo, né? Então, é um personagem que ele é um indígena, ele é biólogo, o que será, né? Ele é um biólogo que ele descobre um passado estranho, assim, ele tem uns negócios meio nebulosos no passado dele, e aí ele acaba tendo uma doença misteriosa que não tem nada a ver com o nosso mundo, e aí ele descobre um portal, ele vai parar no outro mundo, aí é um mundo de magia, aí é um clássico aí de magia, de RPG, estilo RPG de fantasia medieval lá, de Harry Potter, Senhor dos Anéis. Aí o cara vai parar nesse universo, aí ele tem que descobrir qual é a doença que ele tem, aí tem deuses nesse universo, tem magia, tem aventura, tem romance. E lá eu ensino biologia, cara. Por exemplo, as raças nesse mundo são diferentes. Você tem os Briofinsters, que são os carinhas pequenos com a pele verde, eles fazem fotossíntese e vivem em lugares úmidos. É uma raça de humanoides. Aí você tem outros, são os Pterindors, referência às Pteridófitas. Eles têm cabelos de pétalas de samambaia, de folhas de samambaia. E ele...